Nós ontem comentávamos aqui sobre os riscos da ingovernabilidade, exacerbados por aquela situação de amotinamento dos policiais, militares e civis do Ceará. Situação que infelizmente não melhorou, pelo contrário, se agravou, apesar do envio de tropas militares do Exército e da Força Nacional. Agora o que acontece? O dólar dá outro pulo, o quarto na semana. E isso apesar desse programa deletério, predatório do ministro Paulo Guedes ir de vento em popa. Agora a gente entende por que o Paulo Guedes anda tão nervoso, chamando os funcionários públicos de parasitas e até denunciando as trabalhadoras domésticas de irem à Disney porque o dólar está barato. Agora, segundo o jornalista Ricardo Noblat, em seu blog na Veja, o ministro estaria ameaçando se demitir, dizendo que, como diz o Noblat, sou ministro há mais de um ano e ainda moro num hotel em Brasília. Assim fica mais difícil ir embora. E se eu for embora, o dólar vai para R$7. Só que o Paulo Guedes, mesmo não indo embora, o dólar vai diminuir, porque a gente conhece muito bem o exemplo da Argentina, cujo presidente neoliberal, o Maurício Macri, adotou o mesmíssimo programa do Paulo Guedes. E o que aconteceu? O Maurício Macri recebeu o dólar das mãos da presidenta Cristina Kirchner em 2015 por volta de 10 pesos ao dólar e deixou o governo com mais de 60 pesos ao dólar. Então, com ou sem Paulo Guedes, a situação é realmente dramática na economia brasileira, sobretudo quando a gente examina do ponto de vista do desemprego e dessa política na Petrobras de exportação do petróleo, em vez de utilizar as nossas refinarias e processar aqui o petróleo. A gente sabe que a maioria das nossas refinarias estão quase abandonadas por causa dessa política. É uma política que expõe cada vez mais, torna cada vez mais vulnerável o Brasil, porque fica dependendo dos preços internacionais. E olha aí, e isso sem uma crise violenta que pode ocorrer a qualquer momento, com aquelas brigas, aquelas disputas dos Estados Unidos com o Irã, a Arábia Saudita, e também aquela crise comercial com a China e agora, mais recentemente, com a Rússia. Este economista aqui, presidente do IELA, Nildo Ouriques, define muito bem a situação em que se encontra a economia brasileira. Ouçamos. A burguesia pode mandar para fora o quanto ela quiser, entendeu? Repete livremente esse assalto ao Estado. E o Banco Central, então, tem que vender dólares para dar uma estabilidade mínima para a moeda nacional, favorecendo os burgueses que colocam o dinheiro para fora, em dólar, e penalizando o Estado. O Estado tem que segurar a onda. Então, claro que no limite afeta o povo, mas o povo já está sendo afetado, em primeiro lugar, por uma taxa de desemprego gigantesca. Segundo, por uma queda extraordinária dos salários, que confirma a tese de Rui Mauro Marini sobre a superexploração da força de trabalho. E não há o menor indício no curto prazo, e nem no médio, e eu diria nem no longo, de recuperar isso. De tal maneira que se nós tivéssemos o dólar a 3, e mesmo uma certa recuperação no emprego, os salários não subiriam.
E trabalhador vive de salário. E agora vive com um salário, entre aspas, de R$ 500. São 50 milhões de pessoas. Os funcionários públicos, policiais, etc., estão há 5 anos sem reajustes. 5 anos. Então, e o ministro Paulo Guedes ainda chama os funcionários públicos, inclusive os policiais, de parasitas. Mas vamos ver o que aconteceu hoje com o dólar. Isso é muito importante, porque o dólar, subindo o dólar, sobe tudo. Sobe o petróleo, sobe o gás de cozinha, sobe o pão, sobe praticamente tudo, porque temos uma economia quase que dolarizada. Diz aqui essa manchete do Globo: após chegar a R$ 4,40, o dólar renova recorde de fechamento, o quarto desta semana. Moeda subiu em meio ao aumento de casos de coronavírus e declarações sobre câmbio. Vale, que é a companhia Vale do Rio Doce, cai 4% após o balanço. Esta é a situação da economia brasileira hoje, e que tende somente a se agravar porque não há nenhum sinal de que vá mudar esse rumo imposto ao Ministério da Economia pelo atual ministro Paulo Guedes. Eu até avançaria, com ou sem Paulo Guedes, e a depender desse governo aí, né, fruto daquele golpe parlamentar de 2016, que derrubou a Dilma justamente para impor essa política, ela vai continuar indefinidamente, até que o país abra os olhos e faça como a Argentina.